Você vai na tua casa agora, a gente falou da cozinha, né? Pode começar pela cozinha. É impossível não ter uma coisa para fazer aí. 11 999 592 100. O que tem para fazer na sua casa para que ela fique mais arrumada? É uma parede para pintar, o cano que você não trocou quando você comprou a casa ou quando você alugou. Bom, não vai alugar, não vai consertar o cano, trocar os canos da casa alugada, mas enfim, é a parte elétrica. Você diz, tô abusando daqueles benjamins, estou abusando das extensões, vou precisar rever isso, preciso ver a caixa de luz. A geladeira, estou falando em trocar, tem um pontinho de ferrugem, a borrachinha já não está grande coisa. O fogão, a gente sempre fala olho no fogão. Eu podia trocar um fogão por um fogão melhorzinho, mais moderno. Essa internet está meio devagar. Aí você vai para o trabalho, para o seu trabalho, para a sua firma, para a firma que você montou, para a firma onde você trabalha. Tem processos para facilitar. Olha, eu preciso ver como é que eu uso melhor a inteligência artificial, né? Precisamos desenvolver isso no sistema de atendimento ao nosso cliente. O carro, a frota, às vezes é frota, às vezes é um carro. O carro já não está grande coisa, está gastando muito combustível. O computador, está na hora de melhorar isso aqui. Enfim, pega a sua vida pessoal na sua casa, pega a sua vida profissional no seu trabalho. A quantidade, se você for listar a quantidade de coisas que você tem que fazer, é enorme, enorme. Fora as decisões pessoais de vida, de ginástica. Eu falo ginástica. Outro dia eu falava com a Adriana Araújo, minha colega de bancada no Jornal da Band, apresentadora do Entre Nós, e quando eu falei ginástica, Débora Alfano, ela quase caiu da cadeira. Ela falou que ninguém faz ginástica. Eu falei, tá bom, malhar. Não malha mais, é treinar. Eu falei, nossa, não é que eu tô... Sabe aquela coisa, você tá no 1.0 e o pessoal já tá falando no 5.0? Eu falo ginástica, roupa de ginástica. Mas enfim, isso na vida da gente. Imagina no país, quanta coisa você tem que fazer num país. A gente olha na eleição municipal, quanta coisa tem que fazer na cidade em que você mora, no estado, no país, para o Brasil ficar mais moderno, para o Brasil ficar mais ágil, para o sistema de trabalho ficar melhor, para montar uma empresa de forma menos burocrática. A lista é enorme. E uma parte importante destas transformações, ela é decidida no Congresso Nacional. Hoje eu lia uma notícia, o governo do Rio de Janeiro anunciou que em agosto, nos 30 dias de agosto, a polícia apreendeu 78 fuzis. Vai contando, 78 pares de meia, 78 pães, sabe? 78 fuzis. Põe um do lado do outro, imagina, um do lado do outro. 78 fuzis. Num mês, é a maior quantidade de fuzis já apreendido desde que contabilizam os fuzis. Quase 10 anos aí de contabilidade. Tem um projeto que discute esse tema para aumentar a pena de quem está com fuzil. Não é CAC. É bandido atirando na polícia. Tem um projeto. Ele está no Senado, está parado, aguardando o relator. Concorda que é importante a gente entrar nisso? Né? É importante. Quer ver outra coisa? Reincidência. O sujeito comete um crime, 2 crimes, 3 crimes, 4 crimes e tal. Outro dia noticiamos um sujeito que foi preso, ele tinha cometido 266 crimes. Teve um caso que aconteceu em Minas Gerais, que motivou a discussão sobre o fim da saidinha. Ele tinha cometido 100 crimes. Por quê? Porque no Código Penal, reincidência, que é um problema, que agrava a pena e tal, só acontece quando o crime anterior já transitou em julgado. Ou seja, não tem mais recurso nenhum. Do contrário, agir de novo de forma criminosa não gera reincidência. A gente fala que ele é reincidente, mas juridicamente ele não é. Aí apresentaram um projeto para discutir isso. O projeto foi simplesmente considerado, não, isso é inconstitucional, morreu, ninguém voltou a discutir esse tema. Esse é um tema importante para discutir. Maioridade penal, eu só estou falando de crime, hein? Maioridade penal. Tem um projeto para redução de maioridade penal. Quantos e quantos crimes são cometidos por menores de idade?
só porque são menores de idade. Não é porque entraram na criminalidade, não, eles são recrutados pelos maiores de idade em função da condição que eles têm jurídica melhor, mais conveniente. Se cometem um crime, só ficam internados até os 18 anos. Cometem um crime aos 16, aos 17, não vão pegar o que pegariam 30 anos de cadeia. Nos Estados Unidos agora, aquele garoto de 14 anos que cometeu um crime numa universidade, agora, mais um, né? Não é uma novidade, mas enfim, o mais recente, pode pegar prisão perpétua, 14 anos de idade. E o pai dele também pode ficar na cadeia até o fim da vida. Isso é lá. Aqui, essa tolerância com menor de idade. Ah, mas se mudar a idade para 16, vão recrutar os de 14. Tudo bem, pode acontecer, mas os 16, os 17 e os 18 estão incluídos. Muda. Não. A gente tem que mudar. A maioridade penal não tem que ser por idade, tem que ser pelo tipo de crime. O camarada cometeu um crime, vai ser julgado como adulto. É o que acontece nos Estados Unidos, é o que acontece na Inglaterra. Tudo bem, também. Não importa, mas nós temos que discutir esse tema. Está parado no Senado. Não discutem. Estatuto do Aprendiz. É um tema importante porque hoje em dia não existe um estímulo às micro e pequenas empresas a contratarem aprendizes. Jovens a partir dos 14 anos. É importante. Ele está lá, parado. Licenciamento ambiental, pelo texto que está sendo discutido, de 2021, hein? Os estados e os municípios vão poder assumir atribuições que hoje são só do governo federal. Entre outras mudanças, o que atravanca do jeito que é hoje o licenciamento ambiental. Todo licenciamento ambiental, com exceções pontuais aqui, tem que ter fiscal, tem que ter um monte de coisa. Por que não ser autodeclaratório? Né? Faz uma licença por adesão. É o que propõe o projeto. Parado. Regulamentação do mercado de emissão e crédito de carbono, aguardando a criação de uma comissão para o assunto. Tem um que é muito interessante, também de 2021, modernização do setor elétrico. Hoje em dia, você pode trocar de empresa de telefonia por portabilidade. Você não pode trocar de empresa de energia. Pelo projeto pode. Olha que interessante. Você pode ter mais de uma distribuidora, você vai lá e troca. Uma oferece um preço melhor, outro menor. Hoje, a escolha do fornecedor só para grandes consumidores. Vai poder chegar na nossa casa. Olha que coisa bacana. Parado. É um ponto importante. A indústria está muito preocupada e interessada nesse assunto. E a gente não vê isso. Vamos lá. Regulamentação da reforma tributária. Não, primeiro as eleições, depois, ou seja, primeiro o meu, depois o que interessa para a sociedade. Então, é o seguinte, existem matérias importantes no Congresso Nacional, e não faltam, eu falei algumas aqui, poderia citar outras tantas. Mas o que está contaminando a agenda? Aliás, o que está tomando conta da agenda do Congresso hoje? Basta ver o noticiário. Uma contaminação na disputa que o Congresso resolveu travar com o Supremo Tribunal Federal. Então temos lá uma emenda, uma proposta de projeto para anistia dos que depredaram os prédios públicos em 8 de janeiro de 2023 e um projeto para dar ao Congresso o poder de rever decisões do Supremo Tribunal Federal. Os deputados e senadores enxergam em decisões do Supremo, uma agressão à Constituição. Não os deputados, né? Deputados e senadores. Enxergam um excesso no trabalho e nas decisões do Alexandre de Moraes, com o que eu concordo, mas o meu conhecimento jurídico e nada é a mesma coisa, mas basta olhar e ver o que está acontecendo e comparar com o que acontece em outras cortes supremas, que não da Venezuela. E você tem exageros. Mas os exageros do Alexandre de Moraes não podem ser contidos com exageros do Congresso Nacional. Então, os deputados e os senadores parecem achar que 2 erros constituem um acerto. Tem o erro do Supremo, então vamos cometer o nosso.
Dois erros não constituem um acerto. Tem que ter um lado certo para dar racionalidade ao debate. E o Congresso Nacional está tomado pela irracionalidade. Por quê? Porque o Congresso Nacional se transformou numa casa bipolar. De um lado, discursos em defesa da democracia. De outro, ações de interesse particular dos deputados e senadores. Então, para que eu vou me preocupar com redução de maioridade penal, liberalização do mercado de energia? Para que eu vou me preocupar com o mercado de carbono? Por que eu vou me preocupar com o Estatuto do Aprendiz? Por que eu vou regulamentar a reforma tributária? Para quê? Eu quero as minhas emendas, 50 bi. Eu quero o meu poder e não quero o Supremo, o Tribunal Federal enchendo meu saco. Eu não quero o Supremo Tribunal Federal fazendo o que fez o Flávio Dino, dizendo, olha, não dá para ficar mandando emenda para sua base, para o seu curral eleitoral, para o seu reduto eleitoral, se preferir, sem que seja transparente. Quem mandou, quanto mandou, para onde vai o dinheiro, não pode. Quer dizer, o Flávio Dino está errado. Olha, eu já bati no Flávio Dino quando ele era ministro da Justiça. Mas bati, reclamei. Mas essa decisão dele é absolutamente correta. Mas não porque o Flávio Dino diz que é correta. Qualquer pessoa sabe que você não pode pegar dinheiro público e de forma obscura, sem transparência, mandar para algum lugar e ninguém fiscaliza nada. O Tribunal de Contas da União não pode fiscalizar aquelas emendas PIX, por exemplo, que são um crédito que sai do Tesouro Nacional e vai para o Tesouro dos Estados, dos municípios. O Tribunal de Contas da União não consegue enxergar. E tudo bem para o Arthur Lira, para o Rodrigo Pacheco, para os deputados, para os senadores, para os futuros candidatos a presidente da Câmara, do Senado. Aí, os deputados e senadores, alguns muito malandros, resolveram colocar na agenda de discussão, para a composição das maiorias, para escolher o presidente da Câmara em fevereiro do ano que vem, temas que são absolutamente exóticos, como a anistia para os depredadores acusados de participar de um golpe. Ah, mas não foi golpe. Ah, mas eles só se excederam. Então vamos dar uma anistia para eles. Isso é uma barbaridade. Ah, não, vamos agora então rever as decisões do Supremo Tribunal Federal. Com base em quê? Quem é que ali tem condições de... Veja, nós tínhamos no Brasil um Supremo Tribunal Federal e não tínhamos um Superior Tribunal de Justiça. Criamos um Superior Tribunal de Justiça para baixo, não para cima do Supremo, para baixo. E, em alguns casos, ele está localizado ao lado do Supremo, porque ele é a última instância para discussões jurídicas. O Supremo, questões constitucionais que são levadas quando o STJ, com alguma decisão do STJ, eventualmente vai ser questionada. Mas criar uma instância acima do Supremo Tribunal Federal, já chama Supremo Tribunal Federal, vai criar o Supremo, Super Supremo, agora com mais limão, porque os deputados e os senadores se entendem superiores. O México acabou de aprovar um projeto para a eleição de juízes até da Suprema Corte, pois se cria uma instância no Congresso Nacional capaz de rever as decisões do Supremo, teremos, portanto, juízes eleitos acima do Supremo Tribunal Federal, com interesses políticos, eleitorais, partidários, sabe-se lá que outros interesses podem entrar num poder desse. Absurdo. Mas é o Congresso Nacional, o mesmo Congresso Nacional que aprovou a Constituição de 1988, o mesmo Congresso Nacional que aprovou a reforma previdenciária, o mesmo Congresso Nacional que aprovou a reforma trabalhista, o mesmo Congresso Nacional que tem o poder e a potência de transformar o Brasil, e nós com a necessidade de transformar o Brasil, agora se perde numa discussão que não é pueril, não é infantil, ela é malvada, ela é desonesta. A honestidade é colocar o voto a serviço do, não é eleitor, do cidadão. Porque do eleitor já se pode confundir imaginando, não, eu vou ter que trabalhar para o meu eleitor. Não, eu fui eleito por um grupo para trabalhar para o bem do Brasil, o bem do meu estado e do Brasil.
Ok, um olhar para o reduto eleitoral, para o Estado e para o Brasil. Mas quando eles discutem anistia, será mesmo que aquelas pessoas que foram para lá não sabiam o risco que estavam correndo? Ou elas achavam que tudo bem fazer o que fizeram, porque depois o Congresso ia dizer, tadinho, né? Quebrou tudo tadinho, né? Eu não sabia o que estava fazendo. Eu não acho que aquelas pessoas integravam um grupo capaz de dar um golpe de Estado no Brasil. Eu não acho. Mas eu não acho. Isso não quer dizer nada. O Supremo Tribunal Federal decidiu punir as pessoas com rigor porque entendeu que aquelas pessoas deram um exemplo pavoroso para o Brasil e resolveram condenar daquele jeito. Aí agora nós vamos fazer uma anistia para todo mundo? 200 e tantas pessoas? O que é isso? É uma loucura completa. Então, um passeio pelas agendas necessárias de transformação do Brasil, pelas matérias que estão acima de discussões partidárias, eleitorais. Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando de reforma política. Eu não estou falando de reforma eleitoral. Eu não estou falando de fim do fundo partidário nos termos em que a gente tem hoje. Não deveria existir dinheiro público para eleição. Simplesmente não deveria existir. Se vira. Para quê? Está provado aí. Tem candidato que está com porcentagem alta sem ter dinheiro. Tem lá um bocadinho. E outros com um monte de dinheiro lá atrás. Dinheiro público. Então não tem uma relação. As pessoas que se virem, que façam durante os seus 4 anos de mandato um trabalho de base, trabalhem pelo bem do Brasil. E a gente não está vendo isso. Querem a grana. 50 bi de emendas, isso é um absinte. Deveria acabar com isso. Nunca poderia ter esse dinheirão. Mas não deveria ter dinheiro nenhum. E eles não são gestores públicos. Foram gestores os que saíram do executivo e foram para o legislativo, mas foram gestores. Poderão voltar a ser se elegerem para o executivo. Do contrário, não são gestores. São legisladores. Eles têm a potência de fazer e o poder de fazer mudanças na legislação, mas eles não podem fazer o que fazem. Quer dizer, não deveriam poder, porque podem, tanto é que fazem. Então, deputados e senadores achando que 2 erros constituem um acerto é um escândalo, é um assinte, é o que a gente está vendo nesse momento, em nome de obter vantagens pessoais e obter vantagens no processo eleitoral que interessa para eles, que é o processo eleitoral da Câmara e do Senado. É um absurdo. Enquanto isso, matérias importantes no Congresso que não faltam, não são votadas, porque a briga com o Supremo coloca o Brasil em segundo plano. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.